Vamos então, irmãos, abrir nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, voltando então ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 62, livro do profeta Isaías, agora o capítulo 62, cada vez mais nós nos aproximamos do fim, né, do livro. Ele tem 66 capítulos, então estamos chegando bem no final. Então farei a leitura aqui, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, por favor. Diz assim o texto, Deus diz assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, ou desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Meus irmãos, nós já oramos a Deus, né? Nossa irmã Tânia orou por nós, a Deus, para que Deus nos abençoe no estudo. Então nós começamos então com esse estudo, que continua, irmãos, debaixo do tema a vinda do conquistador ungido. Quem que é o conquistador ungido mesmo? Quem que é? Quem que é? Jesus Cristo, o Messias, né? O servo aqui em Isaías, o Messias ungido, ele é o conquistador. E essas bênçãos, como a gente leu agora, que bênçãos que nós lemos agora? Bênção da companhia divina, bênção da presença divina. O texto diz aqui ao povo de Deus: jamais vocês serão chamados desamparados, mas como o noivo desposam a noiva, assim o Senhor casará com vocês. Então vocês não estarão abandonados. A ideia aqui na metáfora do casamento, é a ideia de não abandonada, né? Uma mulher que não se casou, uma mulher que não tem ninguém por ela, mas o Senhor casará com você, o Senhor cuidará de você. Então a ideia, essa bênção, ela vem por causa do conquistador ungido. Ele é que conquista essas bênçãos para nós. Então o capítulo 62 fala das bênçãos, mas nós já vimos nos capítulos anteriores que o conquistador é que traz essas bênçãos a nós, da parte de Deus, que é Jesus que faz possível que nós sejamos abençoados, nós pecadores, certo? Então essa é a ideia aqui. E então, irmãos, a nossa introdução a esse trecho de 1 a 5 é a seguinte: nos capítulos anteriores, nos dois capítulos anteriores, 60 e 61, o profeta Isaías nos fala das bênçãos da renovação e da transformação que viriam sobre o povo de Deus. Agora, no início aí do capítulo 62, Isaías aponta um dos fundamentos para que o povo de Deus confiasse que essas bênçãos de fato seriam realizadas: o zelo de Deus pelo bem-estar de seu povo. Então vamos lá. No capítulo 60 e 61, Isaías começa a falar das bênçãos que Deus promete ao seu povo por meio da obra do ungido, que é o servo de Yahvé, que é Cristo, e aquele que será o rei poderoso. Então, lembra que o servo de Yahvé, né, que é Cristo, ele é servo porque ele serve a Deus, tomando os pecados do povo de Deus e pagando os pecados do povo de Deus. Mas ele é rei também, porque Deus o fez rei e senhor. Então ele é servo e conquistador. Ele é servo e Messias. E Isaías, no capítulo 60 e 61, fala das bênçãos que chegam ao povo de Deus por causa desse servo ungido, esse servo Messias que é Cristo. E agora, nesse início de capítulo, Valéria e Diácono Jessé e Caio,
o que Isaías importa a Isaías aqui é dizer ao povo de Deus, e a nós, por consequência também que fazemos parte desse povo, é dizer então aos seus leitores da época, e pelo Espírito a nós também, que nós podemos ter certeza que essas bênçãos que o conquistador ungido, que é Cristo, conquistou para nós, elas nos chegarão. Deus dará essas bênçãos prometidas. Baseado em quê? Olha lá, no final. Baseado no zelo de Deus pelo bem-estar do seu povo. Deus zela por nós como marido, por isso a metáfora do casamento, como o marido zela, ou pelo menos deve zelar, né? Aqui, imagine aí um arquétipo de um marido perfeito, tá? Um marido perfeito, tá bom? Como o marido perfeito deve zelar pela esposa. Então, o bom marido, ele não abandona a esposa, ele cuidará da esposa. Então, por isso que aqui Deus usa essa metáfora de casamento, para dizer que nós podemos ter certeza que nós seremos abençoados, porque Deus zela por nós como o marido zela pela sua esposa. Aliás, essa não é só, Débora, uma metáfora do Antigo Testamento, que Deus é o marido e o seu povo é a sua esposa ou noiva, né? Noivo, noiva. É também uma metáfora do Novo Testamento, não é isso? Lembra-se que a Bíblia, os apóstolos vão dizer que Jesus é o noivo e a igreja é a sua esposa, é a sua noiva, certo? Você vê isso no Novo Testamento também. Então a metáfora do casamento é bem própria para esse zelo de Deus pelo bem do seu povo. Ela é muito própria, essa metáfora do casamento, tá? Mas vamos lá. A nossa estrutura hoje era simples, tem 2 pontos só. É fácil de acompanhar e gravar. Primeiro vai falar do zelo de Deus por Sião. Sião aqui é claro que, né, historicamente, Sião é uma referência a Jerusalém. Porque Jerusalém fora construída, a cidade fora construída no Monte Sião. Por isso que esses termos são intercambiáveis, né? Sião e Jerusalém é a mesma coisa. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade que foi construída no alto do Monte Sião. Tá? Então por isso que quando você fala de Sião na Bíblia, você está falando de Jerusalém e vice-versa. Tá? Sião aqui, em Isaías, aponta para o povo de Deus. É claro que a gente sabe que está falando muito mais do que o povo étnico, ou o povo que morava lá em Sião. Está apontando para a igreja, que é o verdadeiro povo do Senhor. Tá? Então, o zelo de Deus por seu povo, que é chamado ali, é denominado, né, Sião, também no livro do profeta. Tá? E por fim, a transformação. Deus ama tanto o seu povo e zela tanto pelo seu povo, que dará a ele um novo nome e uma nova posição. Nós vamos ver aqui, né? Diz lá que Deus vai zelar pelo povo e pela terra, que Deus deu a ele por posse, dando um novo nome ao povo e um novo nome à terra. A gente vai ver isso. Então essa é a divisão muito tranquila, né? Só 2 pontos só. Vamos lá então a primeira. E a primeira vai do 1 ao 3. Do versículo 1 ao versículo 3. Alguém lê, por favor? Bem forte aí, por favor. Por amor de Sião, não falarei, e por amor de Jerusalém, não decretarei a tempestade, a sua justiça como despregador, e a sua salvação como uma forte nascente. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor indignará. Terás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão de Deus. Até aí. Muito obrigado, querido diácono João. Irmãos, primeiro versículo sobre o zelo do Senhor. Olha só, por amor de Sião, então já há zelo aqui, né? A ideia de zelo é amor. Você zela por aquilo que você, Rebeca, ama. Certo? Você tem cuidado por aquilo que você ama, que você gosta. Quando você ganha alguma coisa de alguém, um presente que lhe é muito significativo, você cuida. Ou você ama alguma coisa no sentido de gostar muito de um presente, alguma coisa, você cuida, tem cuidado de não cair no chão. Então, amor está muito próximo de zelo. Os pais amam os filhos, logo zelam por eles, cuidam deles, têm cuidado, protegem.
Então, por amor de Sião pode ser lido por zelo de Sião, né? O cuidado que o Senhor tem, o cuidado, presbítero Marcelo, amoroso de Yahvé por seu povo, essa ideia. E olha o que diz Deus: por amor então de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei. Então a ideia aqui é que Deus se descreve aqui como respondendo às acusações de que ele se mantém, ou poderia se manter silencioso ante as súplicas do seu povo. Então a ideia é a seguinte, lembra, que coisa importante, vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês lembram. Eu sei que é difícil, porque às vezes faz tempo que eu falei disso, né? Mas vocês são muito capazes também, então vamos lá. Agora eu jogo a responsabilidade para vocês, né? Mas vamos lá. Quando Isaías escreve o seu livro, quando termina o seu livro, e os leitores vão lê-lo, né? Esses leitores estão aonde? No cativeiro. Eles estão no cativeiro babilônico, certo? Então veja como soa o que diz o versículo 1 nesse contexto. Eles estão no cativeiro babilônico, a Jerusalém foi destruída, parte do povo foi levada à Babilônia, parte ficou, e aí diz assim Deus: por amor de Sião eu não me calarei, eu amo vocês. Veja agora no contexto, o Senhor nos ama? Nós fomos derrotados, fomos invadidos, fomos levados cativos, o Senhor nos ama? Veja, como poderia ser questionado esse amor, certo? E durante o cativeiro, o povo está orando a Deus que liberte-o. E parece que nada está acontecendo, ok? Só que Deus diz assim, não pensem assim. Eu não ficarei sem agir. Eu não ficarei sem enviar a minha palavra poderosa. Eu não me calarei. Pode parecer que eu não tenho feito nada, mas eu amo vocês e eu zelo por vocês. Lembra do que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Que o guarda de Israel nunca dorme. Nem os seus olhos pestanejam, nem cochila. Não cochila o guarda de Israel, nem dorme. Ele zela. A ideia de, né? Quem dorme não zela, né? O vigia que dorme não zela, mas o guarda de Israel zela. Então, ou seja, parece que nada está acontecendo, parece que tudo vai mal e nada dará certo. E Deus diz, não é assim. Eu amo vocês e tenho zelo por vocês, mesmo que não pareça. Ok? Deus está para fazer algo. Então veja, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei. Então a ideia aqui é que por mais que pareça que Deus não se importa, Deus insiste aqui que está incessantemente ativo por amor do seu povo. Ok? E nós temos que decidir se nós cremos ou não nisso, né? Nós temos que decidir. Quando as coisas não andam muito bem para nós, a nossa vida, a gente tem que decidir se a gente crê que Deus ainda assim está agindo, que a mão dele está lá, ou se ele se esqueceu de nós. E a Bíblia diz que não, Deus não se esqueceu. Deus ama. Deus está ativamente fazendo algo por seu povo, por meio do seu amor. Então vamos lá, irmãos. É interessante aqui. Veja, Deus não está preocupado. Quando ele ama o seu povo, e quando ele faz algo melhor, quando ele faz algo para o seu povo, ele não está preocupado só na reputação do seu nome. Tá? É claro que o seu nome também é importante. Olha só, alguém lê para mim? O capítulo 60, versículo 9. 60, verso 9. Me aguardarão. Virão primeiros navios de taças para trazer meus filhos e louros, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, meu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então veja, Isaías aí está descrevendo uma obra do Senhor, uma obra que o Senhor fará atraindo as nações a ele. E aí diz assim, ele fará isso para a santificação do seu nome, para a glória do seu nome. Então veja, Deus se importa com o nome dele, assim como você se importa com o seu. Então veja, se nós somos pecadores e nos importamos com o nosso nome, e nós somos pecadores, e damos valor ao nosso nome, o que as pessoas estão falando de nós, como o nosso nome está correndo por aí, ok? Imagine Deus, que é todo santo, como ele se importa com o nome dele.
Mas veja, o ponto é, ele não só nos liberta, cuida de nós, nos protege, nos ampara por causa da reputação do nome dele. É também por isso, mas não é só por isso. É por causa do amor dele por nós. Então veja, Deus não é um Deus egoísta que cuida de um povo que ele não ama, mas cuida só para que o nome dele seja santificado. É verdade que o nome dele será santificado no cuidado dele com o povo dele, mas ele faz isso por amor, porque nos ama, como deixa claro aqui. Por amor de Sião, por amor do meu povo, eu não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Ok? Então veja, Deus faz algo, faz o que faz a nós, não só pelo nome dele, porque ele prometeu, ele colocou o nome nisso, mas porque nos ama. Ok? Ainda que indignos, ele nos ama. Ok? Agora veja, continua o texto. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Irmãos, aqui para entender isso aqui, a gente tem que lembrar um pouquinho do que fora dito nos capítulos anteriores, desde o capítulo 56 até o capítulo de número 60, que vai até o capítulo 66, que vai ultrapassar o capítulo que nós estamos. Então veja só, irmãos, a ideia de justiça aqui, olha aí, vê no texto, até que saia a sua justiça. A ideia aqui no texto, justiça é mais do que vindicação. O que é vindicação? Quando alguém faz uma vindicação, ele está exigindo o quê? Um direito. Quando eu estou vindicando algo, eu estou exigindo um direito. Olha, isso aqui é meu por direito. Então é uma vindicação, ok? Veja, Isabelle e Renata, minhas irmãs. O ponto aqui é mais do que um direito de Israel por ser salvo. Quando eu falo direito, falo entre aspas. Por que falo entre aspas? Porque veja, nós pecadores não temos direito a nada que venha de Deus por nós mesmos, certo? Nós não temos direito de sermos salvos porque nós somos pecadores, ok? Mas uma vez que Deus prometeu nos salvar, então isso se torna algo que Deus tem que fazer. Deu para entender, cara? Deus não tinha que ter compromisso nenhum conosco, ele não era obrigado. Mas uma vez que ele nos amou e empenhou a sua palavra e nos deu a sua promessa, agora ele está, por assim dizer, entre aspas, preso à palavra dele. Então, por assim dizer, é um direito nosso ser salvo, porque Deus nos deu esse direito sem merecermos. Deu para entender isso mesmo? Então veja, nesse caso, justiça é Deus salvar o seu povo porque prometeu, ok? Nesse caso aqui, justiça não é bem isso que eu acabei de explicar, embora tenha esse aspecto. Justiça aqui não é o que Deus vai fazer como prometeu ao povo dele, vai salvá-lo do pecado, da morte, mas a ideia aqui de justiça é que vai revestir o povo dele de justiça. E a ideia aqui é outra. Não é algo que Deus faz pelo seu povo, é algo que Deus faz no seu povo. Se você pensar, as obras da justificação e santificação ajudam a entender isso. Em uma dessas obras, Deus declara-nos justos. Em outra delas, Deus nos faz justos. Santificação e justificação. Em uma, Deus declara-nos justos. Na outra, Deus nos faz justos. Pergunta para vocês. Em qual das duas Deus nos declara justos? Qual que é? Justificação. Acontece fora de nós. Deus faz algo acerca de nós, mas não em nós ainda. Ele olha para nós e diz, por causa do sangue do meu filho, vocês estão justificados, vocês estão perdoados. E aí a segunda opção é clara aí, por inferência lógica. Depois ele nos torna justos, através da santificação. Então, o que Isaías está dizendo aqui, dessa justiça que resplandece sobre nós, é a santificação. Porque Deus nos justifica através do servo, que a gente viu lá no capítulo 53, que morre por nós, que paga a nossa culpa, então nós somos declarados agora sem culpa, por causa da obra dele, isso é justificação. Mas agora essa luz de Deus brilha em nós, para que nós sejamos a sua imagem, isso é santificação.
Essa é justiça não imputada a nós, mas justiça realizada em nós. É disso que o texto está falando aqui. Deu para entender? Olha só o que diz o texto. Até que saia a sua justiça, a ideia de sair aqui é que fique evidente a sua justiça, como um resplendor, como a luz. E a sua salvação, ou seja, que você foi de fato salvo, como uma tocha acesa. E é interessante isso, né? Como a santificação deixa clara a salvação. Vocês sabem disso, não sabem? Imagina alguém que diz para você que foi salvo, que creu em Jesus. Só que a vida dele é completamente pecaminosa. Fica difícil entender que houve salvação mesmo, não foi? Lembra de Jesus Cristo na casa de Zaqueu? Quando o Zaqueu diz, arrependido, diz, olha, se eu defraudei alguém, eu estou pronto a restituir. E se eu roubei de alguém, eu estou pronto a acertar. Aí o que Jesus diz? Hoje houve o quê? Salvação nessa casa. Porque houve o fruto da salvação, que é santificação. Houve mudança de vida, então houve salvação. É interessante isso aqui. É muito importante entender isso. Zaqueu não foi salvo porque se arrependeu. Ele se arrependeu porque foi salvo. A ideia é, ele está fazendo o que está fazendo porque foi salvo. Então, nós podemos constatar aqui que houve salvação na vida dele, porque ele está produzindo os frutos dela. Ele está se arrependendo. Ele está desejando mudar de comportamento. Então, essa ideia de assim vai brilhar a sua salvação, vai ficar evidente. Por quê? Por causa da santificação. Você se tornando como Cristo. Fica evidente, brilha. A ideia de resplandece aqui como uma tocha acesa, no escuro. Porque você começa a ser transformado segundo o caráter de Cristo. Então a sua salvação fica evidente aos outros. Essa é a ideia. Deus fará, essa aqui é uma promessa, que Deus está falando por meio de Isaías, que fará seu povo. Vai fazer esse povo brilhar. E é interessante, porque no contexto de Isaías, esse povo mesmo, Camila, andava em trevas. Tanto que isso é verdade, que olha só, alguém lê para mim o 59:9. O capítulo 59, versículo 9 aí. Olha aí, olha o que o povo diz da situação deles antes das bênçãos de Deus chegar a eles. Olha aí. Está longe de nós os juízes, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e espiar são trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Tá vendo? Nesse capítulo, e principalmente nesse versículo, a ideia de trevas aí, a ausência de luz, é para expressar a falta de equidade e justiça na vida deles. Eles olham para o redor e dizem, olha, nós esperamos por justiça entre nós. Um comportamento diferente de pecado, mas o que vemos é só trevas. Aí Deus promete, por meio da obra de Cristo, eu vou fazer uma luz vir sobre vocês. E a salvação vai nascer em vocês, vai brilhar em vocês. Vocês não vão mais andar em trevas. Ou seja, vocês vão mudar de vida, vocês vão mudar de comportamento. Vocês vão começar a obedecer a Deus. Essa é a ideia. Essa é uma promessa que Deus dá a seu povo. Ok? Vamos mais? E é interessante, né, irmãos, aqui, que e é isso que Cristo faz, né? É uma luz que ilumina todo homem, né? Lembra lá do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9? A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Lembra que João, o evangelista, está falando o verbo se fez carne no início do evangelho de João. Aí diz assim, houve um homem chamado João, está falando de João Batista, lembra? Ele não era luz, mas veio para testificar acerca da verdadeira luz. Aí diz o versículo 9, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo. Aí está falando de Cristo. Então veja, o Cristo ilumina a todo homem. E todo homem não é todo homem, todo indivíduo da raça humana. Todo homem é o homem integralmente. Porque a gente sabe que Cristo não salva todo homem. A gente está vendo isso, por exemplo, no Evangelho de João, domingo de manhã, quando Judas é aquele que estava lá, mas era perdido. Então, Cristo não veio salvar todo homem. Mas quando ele salva alguém, ele salva esse alguém totalmente. Então, todo homem lá é o homem integral. A ideia é, quando Cristo te salva e me salva, a luz dele começa a brilhar em nós, em toda a esfera da nossa vida. Não é só numa parte.
Eu me torno um bom marido, mas péssimo trabalhador. Eu me torno um pai zeloso, mas trato minha esposa mal. Não. Essa luz que Cristo traz sobre mim e pelo seu Espírito em mim, ela começa a me iluminar todo. Ou seja, toda a minha vida, todo o meu comportamento, o que eu olho, o que eu falo, onde eu vou, tudo muda. Agora, à luz de Cristo. Esse é o ponto. Quando fala de ilumina todo homem. Então, isso é uma coisa muito prática para nós. Por quê? Porque às vezes nós podemos viver acolhendo algum tipo de pecado em alguma área específica da vida. E você começar a entender, a achar que não tem problema. Porque você fala assim, mas tem tanta gente que comete tantos pecados terríveis. Tem tanta gente que peca, peca em todas as áreas da vida. Qual o problema desta área, apenas esta área, eu não ser quem eu deveria ser? Então, a nossa carne pode nos levar a pensar assim. Não tem problema eu ter problema nessa área. Afinal, nas outras eu me esforço. Mas lembre-se disso. Quando alguém é salvo, ele é salvo por inteiro. Ele vai com Deus operará nele de tal forma, tão poderosa. Não depende dele em si, mas de Deus operar nele. Mas Deus promete aqui, que operará nele de forma tão maravilhosa, tão poderosa, que toda a vida dele, em toda a esfera, será consagrada a Deus. Ele não vai conseguir viver em pecado em nenhuma esfera da sua vida, porque Deus não permitirá que ele faça isso. Essa é a ideia. Ok? Então, é uma coisa que nós temos que nos autoexaminar. Se eu nasci de novo, por que é que nesta área ainda eu vivo dessa forma? Versículo 2, olha aí. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome, ou nome novo, que a boca do Senhor designará. Irmãos, esse versículo 2, ele trata de dois resultados dessa obra do Senhor, esse zelo do Senhor por Sião. Esse zelo do Senhor, esse amor de Deus pelo seu povo, resulta em duas coisas. E o versículo 2 trata dessas duas coisas. A primeira qual que é a primeira? As nações verão a glória de Deus refletida no povo dele. Então, a ideia aqui, meus irmãos, esse versículo ele enfatiza que todos os povos aqui, prefigurados nos seus reis, né, verão a glória do povo de Deus. E é interessante, aqui não são reis apenas de reinos pequenos ou insignificantes, também eles, mas reis de grandes reinos. Naquela época, por exemplo, na época de Isaías, poderia estar dizendo o seguinte: os reis de Amon, Edom e da Filístia, que eram reinos menores, verão a glória do povo de Deus, assim como os reis da Assíria, Babilônia e Pérsia, que eram reinos maiores. Quando fala assim, os reis, está incluindo tanto os pequenos quanto os grandes reis. Então a ideia de que todos os homens, né, os mais poderosos e os menores, verão a obra de Deus em seu povo. E a glória que o seu povo terá por causa dessa obra. Em Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso. Quando Jesus Cristo vier, ele vai ser glorificado em nós, o seu povo. Isso é muito legal, isso aqui é muito fantástico. Paulo vai dizer assim, primeiro ele começa falando dos que não são crentes, né? Ele fala assim, naquele dia que Cristo voltar, os ímpios sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos à face do Senhor e da glória do seu poder. Aí Paulo continua, quando Jesus vier, para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia. Veja, quando Jesus vier, para ser glorificado nos seus santos, não só pelos seus santos, que é uma ideia mais básica, né? Se fosse só pelos seus santos, a ideia é básica. Jesus vem e nós, seus santos, os crentes, o adoramos, o glorificamos. Mas essa não é só a ideia que está aqui. A ideia é que ele será glorificado em nós, não por nós somente, mas em nós. A ideia é de que quando ele voltar, nós seremos perfeitos como ele é, e ele se gloriará em nós, como um noivo se gloria na noiva, enfeitada, linda, que entra pela igreja. E ele se gloria nela, entendeu? Ele quer que todos saibam que ele está casando com aquela mulher.
linda e bela, adornada. Ele tem a sua glória nela. Essa é a ideia. A gente falou isso no Catecúmenos, algumas aulas atrás, quando Paulo diz que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. E esse é o mistério, porque veja só, Deus enche. O que é plenitude? O que é alguém estar pleno? É alguém estar cheio. Deus, ele precisa ser preenchido? Ele precisa ser cheio? Não. Só que, misteriosamente, quando Deus se encarna como homem, ele precisa de algo em Jesus para ser completo. Porque veja, não há um rei que não tenha súditos. Um rei sem súditos não é um rei. Um marido sem uma esposa não é um marido. Uma cabeça sem o corpo não é uma cabeça. Precisa do corpo. Então em Cristo, aprove a Deus, quis Deus ser completado por nós. Esse é o ponto. Não que Deus precisasse ser, mas Ele quis em Cristo ser completado por nós. Daí diz, a igreja é a plenitude, é aquilo que completa aquele que enche todas as coisas. Porque quando Paulo diz assim, ele enche todas as coisas, ele não precisava de nada para enchê-lo, mas aprove a ele deixar-se glorificar pela igreja, ou na igreja. Então que glória será quando Cristo olhar para nós e se gloriar em nós. Que belos filhos eu gerei. Essa é a ideia. Que belos filhos, Deus dirá, eu gerei. Esses são os meus filhos, belos filhos. É como pais e mães se sentem, né? Quando nasce uma criança e vem crescendo, né? Mas é muito mais do que isso, né? Porque os filhos que nos nascem aqui nesta vida, ainda que nós achemos belos, então, eles não são perfeitos. São pecadores, que precisam da graça de Deus. Mas naquele dia, esses não serão os filhos de Deus. Nós não seremos assim. Seremos perfeitos como é o nosso Pai. E Ele se gloriará em nós. Nós seremos a glória dEle. Isso é belíssimo. Eu vou só adiantar, porque a ideia é o que Paulo fala. Lembra que alguém lê aí, acho que é Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Abre aí. Só para vocês terem ideia do que é essa ideia de glorificar-se em alguém. É Filipenses 4:1. Depois vocês voltem, por favor, irmãos, lá para Isaías, tá? Perfeito. A ideia, eu adiantei, mas vai cair bem quando falar que aqui no texto de Isaías fala que Sião será como uma coroa na mão de Deus. Porque Paulo vai chamar os filipenses de coroa. Então, a coroa é aquilo que dá glória, né? Que glorifica, né? Aquela parte bela do rei. Então, essa ideia, os filipenses eram uma coroa de Paulo, né? Paulo se gloriava nos filipenses. Por quê? Porque os filipenses eram uma boa igreja. Lembra? Ele sempre falou, vocês são minha alegria. É diferente de Gálatas, que eram irmãos também, mas dava muito problema para Paulo. A igreja de Filipos não, a igreja de Filipos era uma boa igreja. Apesar de ter problemas, era uma boa igreja. E Paulo diz, vocês são minha alegria, minha coroa, a minha glória. A ideia é como se alguém falasse assim, como se Paulo, nos apresente a sua melhor igreja, aquela que você cuidou, que você desenvolveu melhor, amadureceu melhor. Aí ele fala assim, Filipenses, essa igreja é a minha glória. Você que trabalha em alguma área, né, do conhecimento, você pode dizer, é o meu melhor trabalho. Foi o meu melhor trabalho. Essa é a ideia. Então, a igreja é assim para Cristo, será assim para Cristo. Essa é a minha grande obra. Os meus filhos belos e santos. Será assim que Deus se gloriará em nós. Como ele prometeu isso, tá? Apesar de todas as nossas falhas agora, viu? Isso aqui é magnífico. Apesar de nós sermos quem somos agora, de todos os nossos pecados com os quais lutamos agora, nós seremos também parte da glória que Deus terá quando Cristo vier de fato, né? A segunda vinda. Então vamos lá, essa é a primeira promessa então, que as nações verão a glória de Deus refletida no povo dele. A segunda promessa, no versículo 2,
é que haverá uma mudança de condição no caráter que é evidenciado aqui por um novo nome. Olha o versículo 2, diz assim: e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Irmãos, dar nome na Bíblia, mudar de nome, geralmente está ligado no Antigo Testamento à ideia de mudança de status, mudança de comportamento. Vou pegar, tem vários casos aqui, né? Abraão, por exemplo. Abrão para Abraão, quando ele creu. Então, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitos, né? Então, ali muda toda a condição dele, o estado dele. A Bíblia não está ensinando que quando você muda o nome da pessoa, muda alguma coisa nela, tá? Não é esse o ponto. É apenas um símbolo de que quando Deus encontra com alguém, ele muda a vida da pessoa. E aquilo era representado pelo nome mudado, tá? Então, Jacó, por exemplo, lembra de Jacó? Jacó era todo atrapalhado, né, Jacó, né? Um dos patriarcas, era enganador, trapaceiro, confuso, péssimo pai de família, péssimo esposo, bagunçado. Aí ele vai encontrar com Deus lá no Vale de Jaboque, lá ele vai lutar com o Senhor. E aí o Senhor, ele faz a primeira oração que ele faz, nunca tinha orado, Jacó nunca tinha orado, ele faz a primeira oração lá. Quem lembra da oração? Qual que é a oração? Ele se agarra ao Senhor e diz o quê? Não te deixarei ir, senão... Essa é uma oração. Não te deixar, me abençoa. É uma oração. E ali Deus diz, qual é o seu nome? Aí ele diz, Jacó. Pois não mais te chamará Jacó, e sim Israel. Veja, ele passa a ser um crente. Deus muda o nome dele. Então a ideia é essa. A ideia é que quando alguém tem um encontro com Cristo, quando a luz de Cristo brilha sobre essa pessoa e muda a vida dela, ela é outra pessoa. Por isso a ideia de receber um novo nome. Mudou É tanta verdade que quando alguém se converte de fato, e as pessoas o conheciam antes de se converter, as pessoas falam assim, não é a mesma pessoa. Ele não é a mesma pessoa. A ideia é como se pudesse, ele teria que ter outro nome, porque não é a mesma pessoa. Então, essa é a ideia. E essa é outra coisa, nós nos convertemos, nós não podemos ficar naquela mesma vida, gostando das mesmas coisas. E ao mesmo tempo que nós nos convertemos, se nós estamos muito tempo na igreja e as coisas não mudam, tem algum problema conosco. Porque o ideal é o crescimento, é a maturidade, é o desenvolvimento na fé, como a criança que nasceu. E se ela não cresce, ela não começa a crescer, tem que levar no médico. Porque tem algum problema com aquela criança. A mesma coisa, se eu estou na igreja há muito tempo e não me amadureço, não cresço, tem algum problema, não tem vida. Porque a vida faz com que a pessoa se desenvolva, a pessoa cresça, a pessoa de fato venha a progredir na sua estrutura, na estrutura que Deus lhe deu. Então esse é o ponto. Então onde há a luz de Cristo, há uma nova vida. E uma nova vida que caminha a eternidade, que fica mais semelhante à vida de Cristo. Então daí a ideia de novo nome, uma nova realidade. Versículo 3, irmãos, olha aí. Versículo 3 diz assim, depois de falar dessas duas bênçãos, né, as nações reconhecerão a glória do povo de Deus, e depois Deus dará a seu povo um novo nome, ou seja, uma nova vida, um status diferente, né, um novo caráter. Versículo 3, serás como uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. É interessante, eles não ter, Sião, o povo de Deus, não terá uma coroa na cabeça. Porque o versículo poderia falar assim, vocês terão uma coroa na cabeça de vocês. Mas não. Por que não? Porque a coroa é símbolo de realeza. Se nós tivéssemos, nós reinaríamos. Mas naquele dia haverá um rei só, que é Cristo. Então a coroa não vai na nossa cabeça. Nós somos a coroa na mão de Deus. Como diz o texto claramente. Serás, ele está falando ao povo de Deus, uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real na mão do teu Deus. Veja, nunca se esqueçam de tudo que tudo isso está sendo dito a um povo que está no cativeiro. Todas essas promessas de glória, de novo nome, de situação mudada, de uma nova vida, de uma vida de glória que as nações verão, tudo isso é um povo que agora está sofrendo debaixo de cativeiro, de escravidão. Mas Deus diz, eu amo vocês, eu farei isso. Vocês podem confiar. Não duvidem. Aconteça o que acontecer. Eu vou cumprir o que estou dizendo. E essa aqui é outra promessa. Vocês serão uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema. Diadema é também uma joia que vai na cabeça, né?
O diadema pode ser um arco, uma tiara de pedras preciosas. É um diadema real na mão de Deus. Aí, lembra, biblicamente, o que significa estar na mão de Deus? Qual a primeira ideia que vem para vocês? Estar na mão de Deus significa o que para nós? Perfeito. Vocês são teólogos. Segurança, é isso mesmo, é cuidado, segurança. Deus cuida, Deus guarda, Deus protege, Deus ampara, Deus levanta com a mão. Então a ideia é vocês serão guardados sempre, vocês serão como uma coroa na mão. Na mão é guardar. E a ideia de coroa é algo que importa, é algo valioso. Por isso Deus está falando mais uma vez, né? Lá no início do capítulo. Por amor de Sião, porque eu amo vocês, eu me importo, vocês são valiosos para mim. E isso, irmãos, não quer dizer que... Você tem que ter cuidado com isso, porque eu já vi gente pegando essa verdade do amor de Deus, nós somos valiosos por Deus, e começar a olhar para si mesmo e falar assim, nossa, eu sou muito valioso, nossa, nós somos muito importantes, Deus se importa conosco porque a gente vale muito. Não pense assim, não é assim, biblicamente. A ideia é que ainda que pecadores, Deus nos amou, e por isso Ele nos considera como filhos amados, e por isso nós somos valiosos. Ok? Imagine um filho, que deve ter acontecido muito com os pais aqui, né? Ou há de acontecer. O seu filho faz um desenho, né? Um desenho que desenha você lá, aquele homenzinho de cabeça assim, redondinha, os pauzinhos assim, né? Tá a mamãe lá, o solzinho e tal, e dá para você. Aquele desenho ali, ele não tem valor por si só. Porque é um desenho que tem toda a limitação de uma criança ali, não a obra de arte. Mas ele ganha valor porque você ama seu filho. Então aquilo passa a ser valoroso por quem é que está te dando, pelo amor que você tem ao filho. Então essa é uma ideia do que é a verdade para conosco. Deus não nos ama porque nós somos bons e perfeitos. Aí ele, nossa, como não amar vocês? Nada disso. Nós nada valíamos. Mas Deus ainda assim nos amou. E por isso, por Ele colocar seu amor em nós, é que nós somos valiosos. Porque Ele colocou o seu amor em nós. Então nós valemos muito para Ele nesse sentido. Porque nós somos seus filhos amados. Ok? Então, irmãos, a ideia aqui de coroa é esta ideia. De cuidado de Deus e valor que Deus dá a seu nome. E aí que eu ia falar, Diácono João, que eu lembrei de Filipenses 4:1. O zelo que Paulo tinha com os filipenses, né? E a alegria que Paulo tinha neles de chamá-los de coroa. Então é comparado aqui a alegria e o zelo que Deus tem no seu povo. Vamos terminar? Parte final dos 2 versículos finais, caminhando para o fim aqui. Agora, veja só, o amor de Deus, ele não só faz promessas, ele faz o que também? Ele transforma. Ok? Legal? O amor de Deus não só promete, e nós podemos confiar nas promessas, mas ele transforma de fato. Ele não só promete, ele faz. Né? O pessoal fala de político, né? Ele promete e faz, não é isso? Mas como Deus é incomparável. Deus não só promete, como de fato faz o que promete, ele transforma. Então olha só o que ele diz aí. Olha a transformação em dar ao povo dele novos nomes e uma nova posição. Alguém lê para mim o 4, por favor. Nunca mais te chamarão desamparado, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposará, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Irmãos, cabe a Israel, ao o povo a quem Isaías fala, cabia a eles a ideia de desamparada, era um nome próprio para eles, assim, um nome que caía bem a eles pela história deles, sim ou não? Sim, não é? Certo? Porque por causa dos seus pecados, Deus em alguns momentos abandonou seu povo em seus pecados, certo? Tanto que o cativeiro assírio do Reino do Norte foi isso, por causa de pecado. O cativeiro babilônico do Sul foi por causa disso também, por causa de pecado. Então Deus abandonou seu povo para corrigi-los na mão dos seus inimigos. Então eles, de certa forma, eles eram chamados de desamparados. Quando os povos pagãos olhavam para Israel e viam a miséria deles, por causa do castigo de Deus, falava, esse povo foi desamparado pelo seu Deus. Então eles chamavam Israel de desamparado. Ok? Então era o nome que eles davam a Israel.
Essa é a nação desamparada pelo Deus deles. Olha o que aconteceu com eles. Mas porque Cristo morreu por eles, que é o capítulo 53 lá de Isaías, o servo, o sofredor, aí Deus diz assim, vocês nunca mais serão chamados desamparados. Porque o meu servo acertou a situação de vocês. Ele pagou o pecado de vocês. Agora eu posso nunca mais, eu não poderei nunca mais desamparar vocês. Pelo contrário, eu vou estar sempre com vocês, por causa da obra do meu servo. Tanto que Paulo vai dizer assim, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Paz é companhia, é cuidado, é bênção. Então, por causa da obra de Cristo. Então, a mesma coisa. Vocês nunca mais serão desamparados. Então, veja, nós merecíamos ser desamparados. Porque nós pecamos. Então, lembra quando Adão e Eva pecaram no jardim? Eles foram mandados para fora. Eles foram desamparados. Deus falou, vocês não ficam aqui. Ok? Mas a verdade é que Cristo, de fato, traz novamente o amparo de Deus, a relação de Deus com o homem. Então nós não precisamos mais ficar desamparados, nunca mais nós ficaremos se nós cremos em Cristo, apesar de sermos pecadores. Deus estará sempre conosco. Vocês nunca mais serão chamados desamparada. E é interessante aqui, que a ideia de nunca mais será chamada desamparada, é que ainda que Israel tenha vivido tudo que viveu, aquele passado já não está mais na memória. Que ninguém mais se lembra do nome pelo qual chamavam Israel. Vocês nunca mais serão chamados desamparados. É como se esquecesse o nome antigo. Então, ou seja, aquela realidade acabou. Eu me lembro uma vez que quando eu era bem jovem, e eu tinha cometido um pecado. E eu voltei para casa muito preocupado com as consequências desse pecado. E eu lembro que eu chorava muito. E minha mãe conversou comigo. E teve uma coisa que eu nunca mais esqueço que minha mãe disse. Minha mãe falou assim, Paulo, você já se arrependeu? Você já confessou o seu pecado? Se arrependeu, meu filho? Aí eu falei, eu já, mãe. Ela falou, então Deus perdoou o seu pecado. Se você se arrependeu verdadeiramente, Deus perdoou o seu pecado. E Deus vai te ajudar. E Deus vai te guardar, meu filho. Nunca mais esqueci isso. Nunca mais esqueci isso. Porque é isso mesmo que acontece com todos aqueles que, tendo confessado os seus pecados, arrependido dos seus pecados, os abandonam. Deus jamais cobrará deles. Deus jamais os desamparará. Deus cuidará deles e estará com eles até o fim. Isso é uma verdade. Vocês jamais serão desamparados. Se vocês se arrependerem pela obra do meu filho, jamais vocês serão. Isso aqui é uma verdade, irmãos. Para mim e para você. Sempre será. Sempre será. Por isso que toda vez que nós pecamos, nós podemos ir a Cristo, a Deus por meio de Cristo. Toda vez, porque Deus nos ouvirá. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus ouvirá e perdoará. Sempre, sempre. Porque Ele jamais nos desamparará. Jamais. É o que Ele prometeu. Vocês nunca mais serão chamados desamparados. Nunca mais. Mas vocês serão chamados minha delícia. Ou seja, o povo ou a terra que eu tenho prazer. Tanto que fala de terra aí, né? E a tua terra não será desposada, será chamada desposada, porque o Senhor se delicia em ti. A tua terra se desposará. É interessante que aqui fala de duas coisas, também fala de filhos. Olha o versículo 5, eu caminho para o final aqui. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão. Aqui desposarão a ideia de possuirão. Os teus filhos te possuirão, né? Falando da terra. E como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então veja, aqui o povo e a terra se misturam. Porque você vê que fala da terra. Olha só o versículo novamente. O versículo de número 4 fala muito da terra. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará mais desolada. Aí, mais chamar-te-ão minha delícia, e ao povo, e a tua terra desposada. Então veja, povo e terra, descendência e terra. Deus está falando que vai cumprir essa promessa. E essa promessa Deus fez a quem que Deus fez essa promessa? Que incluía povo, que é descendência, e terra. A quem ele fez primeiro essa promessa? Abraão. Essa promessa é clássica, né, na Bíblia. Deus prometeu uma descendência a Abraão, mais do que as estrelas do céu, e prometeu uma terra a ele. Quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, um grande povo. Então veja,
Deus, ele está nos criando como povo, como igreja. Então ele está cumprindo a promessa. Está fazendo um grande povo, segundo a fé de Abraão. E nos dará um novo céu e nova terra. Então todas essas promessas têm a ver com isso. Um povo santo, um povo com um novo nome, um povo jamais desamparado e uma terra deleitosa, uma terra nova, uma nova terra. Então essas coisas serão cumpridas em Cristo. Elas já começaram a ser, porque ele já está criando um povo. E nós estamos peregrinando a terra, como Abraão peregrinou para a terra. Nós também estamos indo em direção para o novo céu e nova terra, onde nós viveremos a presença do Rei para sempre. Então veja, é a mesma promessa que Deus está cumprindo a passar dos anos e terá a consumação quando Cristo voltar. Então a gente está falando de Isaías, tá? Irmãos, eu vou terminar aqui. Lembra que eu falei aí no final, o texto fala de noivo e noiva, né? Esposo e esposa. Essa metáfora é perfeita, né? Para esse cuidado, esse zelo de Deus com o seu povo, esse amor que Deus tem pelo seu povo, assim como o marido ama a sua esposa. Eu vou terminar aqui com o que aprendemos, tá? Vamos lá? Nós aprendemos que o fato de Deus estar aparentemente calado não significa que ele não está agindo em prol do seu povo, tá? Então eu já falei algumas vezes aqui, porque Isaías já falou disso algumas vezes no livro. As coisas, você olha para o mundo, parece que Deus não está agindo, tá? Mas ele está. O fato de ele aparentemente permanecer calado não quer dizer que ele não está agindo. Ele está fazendo. Muitas vezes em silêncio. Mas ele está operando. Veja. Quando o povo estava no Egito, no cativeiro, o povo poderia ter achado que Deus se esqueceu deles, sobre a opressão do faraó. Mas Deus fez com que o menino nascesse, lembram? Moisés. E fez com que Moisés fosse criado na casa de faraó. Quem imaginava? E Deus está preparando Moisés. Mas nada parecia mudar. A opressão do faraó aumentava. Mas Moisés crescia. E daqui Moisés começou a se identificar com o povo dele, porque foi criado pela sua mãe. Lembra? Que se prontificou junto à filha de faraó para cuidar do menino, ser uma ama. Olha Deus trabalhando. Em coisas que o povo não estava vendo isso. Mas Deus estava fazendo algo. Ok? Então Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Mesmo que a gente não veja. Deus está fazendo as coisas. Ok? Porque nos ama. Segundo, Deus nos veste da justiça de Cristo e faz com que o caráter de seu Filho seja moldado em nós, os salvos. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O caráter de Cristo, a pessoa de Cristo tem sido moldada em mim? Eu me pareço mais com Cristo? Porque todo salvo, a cada dia, vai se parecer mais e mais com Ele. Vocês sabem que quando vocês fazem aniversário, eu costumo citar lá, quem lembra? Esse ano, pelo menos, né? Quer dizer, o ano passado e esse. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Que tem até o nome pode esquecer, viu, Jonathan? Que é como a aurora. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Esse versículo é lindo. Porque a vereda do justo na graça de Cristo é como a luz da aurora que sai, que raia. E cada dia vai brilhando mais e mais, até ser sol perfeito. Essa é a nossa vida em Cristo. Cada dia vai brilhando mais e mais santos vão ficando, até sermos como Cristo é. Então, se você é de Cristo, é isso que tem que acontecer. Aprendemos que cada crente recebe um novo nome em Cristo. E esse novo nome, ele é assim para expressar uma nova natureza. Tem muito a ver com a primeira ideia também, né? De Cristo ser moldado em nós. Nós somos chamados cristãos, né? Cristãos é o nosso novo nome. Então nós devemos viver pela graça e para a glória de Deus dessa forma, como nós chamamos agora, ok? Vamos lá? Aprendemos que o povo do Senhor transformado é a glória de Deus. Né? Paulo fala isso em Efésios 1, 22, 23, da plenitude lá, que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Que glória será, irmãos, que glória, né? Que dia. Por isso que a gente tem que falar bem de Senhor Jesus, né? Maranata, que glória será naquele dia em que Cristo, ele se gloriar em nós, em cada um de nós. Irmãos, só teve uma pessoa na história
em que Cristo se gloriou, em que Deus se gloriou, foi Jesus Cristo. Só uma pessoa. Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me glorio. Só Cristo. Mas naquele dia de Cristo, nós seremos a sua imagem. Então qual que é o resultado? Deus se gloriará em todos nós. Porque todos nós seremos semelhantes à glória de Cristo. Todos nós seremos como Ele é. Então Deus se gloriará em todos nós naquele dia. Agora nós, eu e você, entristecemos muito o Espírito Santo. Mas Deus prometeu que vai chegar o dia em que não mais, nunca mais, Deus se deleitará em nós. Chamar-se-ão minha delícia, meu prazer. Ele falará isso a nós. Aquilo que Ele falou só a Cristo, Ele falará a cada um de nós que cremos em Cristo, naquele dia. Aí nós caminhamos para aquele dia. Como nós queremos ouvir do nosso Senhor e Deus, né? Vocês são o meu prazer. Vocês são o meu prazer. E para terminar, aprendemos que não importa pelo que passe o povo de Deus. O Senhor Deus não se esquece do povo de Deus, de cada um de nós. E tudo fará para a sua proteção e bem-estar final. Então não importa o que nós passemos, o que você tenha passado. Lembra? Você é como algo precioso, uma coroa na mão de Deus. Ok? Dessa mão ninguém pode tirar. E Deus lhe ama. Deus vai cuidar de você até o fim, como Ele prometeu. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.